Atlético deixa a Liga Forte do futebol e assina com a Libra. Mas quais foram os reais motivos para que o clube fizesse isso? O canal Bicagalo apurou de forma exclusiva, com várias fontes, os motivos pelos quais o Atlético deixa um lado e assina com o outro. Falaremos ainda sobre Sérgio Coelho. Conversamos com uma fonte que nos garantiu que o presidente está abalado com a situação, assim como se há ou não impasses dentro da atual diretoria do Atlético. O canal Bicagalo preza pelo jornalismo, por credibilidade, por apuração. De ontem para hoje foram 24 horas apurando este conteúdo para trazer a você, caro web espectador, o melhor possível. Nos exaurimos, cansamos, buscamos tudo o que poderíamos para trazer a mais completa informação possível a você. E para que a gente possa continuar produzindo conteúdos como este, para que vocês terem uma ideia, foram hoje, só hoje, 5 páginas escritas para trazer este vídeo. Eu peço muito e conto com a sua compreensão e colaboração através do seu like e também se inscrevendo no canal Bicagalo. Fortaleça quem trabalha de forma séria, sem achismos, sem redundâncias. O canal Bicagalo vai direto ao ponto. Então eu conto muito com a sua ajuda para que este vídeo bata 2.000 likes. Vamos comigo? Me ajuda aí, pode ser? Então, abriremos aqui agora falando sobre os reais motivos pelo qual o Atlético abandonou a Liga Forte do futebol e assinou com a Libra. Conversamos com pelo menos 4 fontes diferentes, onde essas informações se cruzaram, e aqui nós abriremos aspas a uma fonte ligada ao Atlético, traremos um panorama também sobre o que fez essa mudança acontecer. Enfim, acho que vocês terão um conteúdo bem completo. Vamos abrir então falando sobre o que é a Libra e o que é a Liga Forte do futebol de maneira muito breve, para que quem não entende passe a entender. O futebol brasileiro há alguns anos tem uma gestão muito precária, onde Flamengo, Corinthians, São Paulo e outros clubes recebem muito mais de direito de transmissão em televisão e afins do que clubes como o próprio Atlético, Cruzeiro, Vasco, enfim, uma divisão que não é igualitária. O objetivo tanto da Liga Forte do futebol, assim como o da Libra, é equilibrar um pouco estas instâncias. Afinal de contas, essa insatisfação já existe há décadas, se é que assim eu posso dizer. E aí a Liga Forte do futebol tem um modelo para que exista essa equiparação de valores e a Libra tem outro. Mas no frigir dos ovos, o objetivo é chegar ao mesmo ponto. Equiparar, onde o clube que mais ganha tenha um valor a mais de apenas 3,5 vezes a quem ganha menos. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, Flamengo e até posso dizer o Corinthians ganham 6 vezes mais do que aquele que recebe menos na Série A. É um disparate muito grande, é uma proporção completamente desigual e aí estes dois grupos, geridos por grandes empresários, por grupos financeiros diferentes, propuseram circunstâncias opostas. E o Atlético, através do presidente Sérgio Coelho à época, capitaneava a chamada Liga Forte do futebol, onde a Liga Forte do futebol propunha de imediato a redução de 6 para 3,5 vezes entre o que mais ganha e o que está recebendo menos. Já a Libra tem uma outra ideia, onde essa divisão ou a redução destes valores aconteceria de maneira gradual, ou seja, não seria imediatamente. Com isso, conquistou, no caso, a Libra, Flamengo, Corinthians, o próprio São Paulo, enfim, Grêmio, outros clubes que entendiam que esta era uma oferta melhor. O Sérgio Coelho, relembrando, estava presidindo ali a Liga Forte do futebol, capitaneando os clubes, e aqui nós vamos dizer o que o Atlético receberia na Libra e o que o Atlético receberia na Liga Forte do futebol. Na Liga Forte do futebol seria 97 milhões de reais de direito de transmissão no primeiro ano. Lá o Flamengo, ou seja, ao longo no caso a Libra, o Atlético receberia 97 milhões de reais no primeiro ano. O Flamengo, 236 milhões de reais no primeiro ano. No quinto ano, onde acontece de forma gradual,
O Atlético saltaria de 97 milhões para 203 milhões de reais, ou seja, ao longo do tempo, essa distância que existe entre Atlético e Flamengo seria reduzida. O Flamengo, logo de cara, na Libra, receberia no primeiro ano 236 milhões de reais, ou seja, o Flamengo com 236 e o Atlético com 97 milhões. Já a Liga Forte do Futebol propõe algo bem diferente. O Atlético receberia, ao invés de 97 milhões no primeiro ano, 107 milhões. A diferença talvez não seja tão grande. Agora, o pulo do gato está exatamente aqui. Diferentemente da Libra, onde o Flamengo receberia 236 milhões no primeiro ano, na Liga Forte do Futebol, o Flamengo receberia 147 milhões, ou seja, 100 milhões praticamente a menos entre um lado e outro. Talvez por isso muitos clubes estejam migrando da Libra, no caso Cruzeiro, Vasco, Botafogo, como a gente está sabendo, o próprio Coritiba, da Libra para a Liga Forte do Futebol, por entender que as divisões mais igualitárias seriam melhores, principalmente a curto prazo. Ou seja, se a gente pode ter esse rateio mais igual, por que fechar com um grupo onde o Flamengo e o Corinthians, por exemplo, continuariam recebendo muito mais verba nos 5 primeiros anos? E aí vem o questionamento também da própria torcida do Atlético, das redes sociais que ficaram enfurecidas com tudo isso. Resumidamente, a Liga Forte do Futebol tem uma diferença também para a Libra sobre investimentos. A Libra investiria 4,2 bilhões de reais por ano e a Liga Forte do Futebol 2 bilhões de reais. Ao longo do tempo, os valores se tornariam um pouco mais proporcionais aí entre os clubes, tá? Agora, o que seria, repartido integralmente? Porque aqui a gente está falando que o primeiro lugar tem uma diferença, no caso da Libra, de 6 vezes para o último. Já no caso da Liga Forte do Futebol, essa diferença seria reduzida em 3,5. Mas tem algumas esferas em que isso não há diferença. Ou seja, o que seria repartido integralmente entre os clubes? No caso da Libra, 40% do aporte inicial seria repartido integralmente. No caso da Liga Forte do Futebol, 45% seria repartido integralmente. Aí vem a questão da performance, ou seja, o clube que classifica para a Libertadores, o clube que é campeão, 30% seria repartido integralmente na Libra. Na Liga Forte do Futebol, através da performance, os mesmos 30%. A audiência, ou seja, quem tem mais audiência mensurada em TV, aplicativos e etc. No caso da Libra, 30% seria repartido integralmente. Da Liga Forte do Futebol, 25%. Ou seja, o Flamengo, neste caso, Corinthians, sairia perdendo. A gente sabe que os caras têm mais audiência, então, no caso, se assinassem com a Liga Forte do Futebol, estariam perdendo. Afinal de contas, seriam 25% e não 30%, tá? E há uma diferença aí nessa história toda, porque vocês podem virar para mim e falar o seguinte: pô, Muzi, mas se tudo vai ser repartido integralmente, do jeito que você está falando, por que o Flamengo e o Corinthians, por exemplo, continuariam ganhando mais na Libra? Porque existe uma chamada cláusula de estabilidade para esses dois clubes. Até o fechamento dessa matéria, a gente tentou apurar com algumas fontes que nos garantiram que esta cláusula de estabilidade permanece na Libra, não caiu. Bom, isso pelo menos é o que foi dito aqui para o canal Bicagalo. O X da questão, se a gente for levar ao pé da letra, vejam bem, vou repetir aqui. No caso do Atlético, na Liga Forte do Futebol, o clube receberia 107 milhões no primeiro ano e o Flamengo, que é o que mais recebe, 147 milhões. No caso da Libra, o Flamengo receberia, até onde a gente apurou, 236 milhões de reais no primeiro ano e o Atlético 97 milhões. Ao quinto ano, o Atlético receberia na Libra, 203 milhões de reais. Ou seja, me parece que um dos motivos, e a gente vai abrir aspas aqui, é uma fonte que nós consultamos da diretoria do Atlético, que o pulo do gato está ao longo prazo. Ou seja, o Atlético, teoricamente, estaria pensando a longo prazo. Ou seja, agora é menos rentável. Só que lá na frente, talvez
seja um pouco melhor. E há uma diferença muito grande também entre a quantidade, ou seja, o percentual de cessão. Para que vocês entendam, grupos estão comprando, os direitos de transmissão por 50 anos, tanto a Libra como a Liga Forte do futebol. O que eu quero dizer com isso? Durante os próximos 50 anos, o Atlético estaria vendendo um percentual para a Libra ou para a Liga Forte do futebol, de 2025 a 2075. Este percentual corresponde a esta verba que eu estou dizendo aqui. No caso da Liga Forte do futebol, o Atlético venderia durante os próximos 50 anos, em divisão mais igualitária de valores, por 20% do que corresponde ao clube. Já a Liga Forte, ou seja, a Libra, o Atlético venderia a 12,5%. Entre Liga Forte e Libra há uma diferença, um disparate de percentual. E este foi sim um dos motivos pelos quais essa fonte nos garantiu que seria mais rentável pensar a longo prazo do que assinar com a Liga Forte do futebol agora e receber o dinheiro de imediato. O Atlético entende, e eu vou abrir aspas aqui daqui a pouco, a essa fonte, de que não seria prudente pensar a curto prazo, fazer o que, segundo eles, outros gestores fizeram no passado, como adiantamento de verba, O Atlético, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, não vai receber a verba da Globo até 2024, porque foi adiantado lá atrás. Então, a ideia é, já que seremos uma SAF, vamos pensar a longo prazo. Pelo menos é o que garante essa nossa fonte. Com isso, a Liga Forte do futebol teria direito a 20% dos direitos de transmissão do Atlético nos próximos 50 anos e a Libra 12,5%. Eu vou abrir aspas aqui essa fonte, que nos revelou situações aqui que não saíram na mídia, que são extremamente confidenciais e que o canal Bicagalo vai colocar em pauta aqui para vocês e cada um pode tirar as suas próprias conclusões. É material, repetindo, exclusivo. O canal Bicagalo preza por jornalismo e informação de qualidade. Antes da gente abrir aspas aqui, peço que você deixe o seu like. Vamos tentar bater neste vídeo 2.000 likes. Eu conto muito com a sua ajuda, com a sua participação, com o seu carinho conosco. Muito obrigado a cada um de vocês. Abre aspas, então, a nossa fonte. O Galo, durante um mês, fez um trabalho de tentar unir as duas ligas e não conseguimos. Analisamos com profundidade quem é o investidor, entre outras características. Segue. Entendemos também que o bloco da Libra é mais forte. O dinheiro inicial é muito parecido, realmente é, no caso do Atlético, Com a diferença de que a compra inicial na Liga Forte é de 20% e a Libra é de 12,5%. Como o futebol brasileiro está extremamente desvalorizado, achamos melhor vender um percentual menor. O grosso do dinheiro não é o aporte inicial. O grosso é o que vem pela frente, na venda das propriedades comerciais em bloco. Os clubes como Cruzeiro, Vasco e Botafogo, creio que mudaram, pois os investidores olham muito o retorno imediato do que a longo prazo. Um dinheiro que, provavelmente, eles vão usar nesta janela de agora, ou seja, estão se referindo à janela de transferências. Aqui olharemos para os próximos 20 ou 30 anos. Faremos um esforço de custo a curto prazo, imaginando que ao longo do tempo, o dinheiro da Libra será muito maior. Palavras da nossa fonte, ligada à diretoria do Atlético, comentando então sobre o porquê o Atlético saiu da Liga Forte do futebol, capitaneada pelo Sérgio Coelho, e foi parar na Libra. Resumidamente, o Atlético entende que esta diferença de percentual de 12,5% para 20%, lá na frente, por estar num bloco com Flamengo, Corinthians, Grêmio e outros clubes, será mais valiosa do que vender 20% e ter um retorno imediato maior. Este, resumidamente, foi aquilo que o clube, foi aquilo que o clube entendeu como melhor, pelo menos para a atual situação. E aí, eu quero saber de você, cara web espectador, que está vendo esse vídeo agora, talvez reassista esse vídeo
depois, porque é muita informação, é muito conteúdo. Eu quero saber de você o que você está achando disso tudo. Será que mudou um pouco a sua cabeça em relação ao seu pensamento até então? Não mudou? Acha que o clube deveria ter fechado com a Liga Forte do Futebol? Continua não entendendo? Ou entendeu? Acha que foi uma melhor, hipótese? Eu posso aqui, e eu não vou fugir da opinião, eu sempre deixo a minha opinião. Eu já sabia que o Atlético não assinaria com a Liga Forte do Futebol. Me estranhou um simples fato. O Atlético estava capitaneando a Liga Forte do Futebol. E isso não está na explicação. Como que um clube que está capitaneando um grupo migra para um outro? Agora, as explicações financeiras estão aqui. E a longo prazo, sim, sou obrigado a concordar que este percentual, essa diferença de 12,5 para 20, pode sim valer até mais do que o dobro. Afinal de contas, o futebol brasileiro terá um investimento muito alto com SAF e uma profissionalização do esporte. Então, se hoje a gente tem X que vale o futebol, amanhã você pode ter 2X. Mas é um tiro no escuro. Repito, não é certo que isso vá acontecer. Só que esses caras que trabalham com o mercado financeiro, com ações, com empreendimentos, eles visam sim o lucro, não só para eles que serão donos da SAF, mas para o futuro do clube. E se os caras visam lucro, eu começo a entender que realmente a melhor hipótese pode ser a Libra. Pode ser a Libra. Mas, repito, é arriscado, é um tiro no escuro. Estão apostando, tomara que dê certo. Eu digo e falo isso aqui infinitas vezes. Confio muito na atual diretoria e na forma como as coisas estão sendo conduzidas. Apesar de, em alguns momentos, entender que falta um pouco de um diálogo maior com a torcida e com o público em geral. Para a gente poder fechar, será que o clima azedou dentro do Atlético? Sérgio Coelho, conversamos com uma fonte muito próxima ao presidente e essa fonte nos disse, ele ficou, abre aspas, tá? Chateado, contudo, está na dele. Isso foi o que a nossa fonte nos disse. E apesar disso, conversamos com pessoas próximas também à atual diretoria que nos garantiu que apesar de entender que há divergências sobre o mesmo assunto, isso seria até bom. Afinal de contas, o Atlético é uma democracia e a SAF será também neste sentido. Não há uma decisão única dentro do clube. Ou seja, há um colegiado onde a maioria vota e a maioria aprova. No caso, o Sérgio Coelho, com toda certeza, foi voto vencido, afinal de contas, por ele, permaneceria na Liga Forte do Futebol. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Como são muitos números, muitas palavras, às vezes, tá? A gente se perde um pouquinho aqui em Liga Forte Libra, mas volta o vídeo, porque sempre que eu errei eu vou corrigindo. Aqui não tem edição nenhuma do vídeo. É tudo ao vivo, falado, com o que eu estudei, com o que eu ouvi. Então, volta o vídeo, assista mais uma vez. Só mais um recado aqui para vocês, tá? Quem deseja anunciar aqui no canal Bica Galo, nós temos pacotes a partir de R$200. É um canal sério, com credibilidade. Então envie agora um e-mail para bicagalobh@gmail.com. Fala que você veio da live do Muzi, fala que você quer anunciar aqui no canal Bica Galo, nós faremos uma proposta incrível. São mais de 350 mil pessoas que passam aqui todos os meses. E claro, um conteúdo sério, de credibilidade, vai fortalecer a sua marca. Para a gente fechar também, a Betano está dando 100% de bônus aqui no Bica. O que é isso? Se você investe R$50, você vai ter mais 50 na sua conta na hora. Investiu 500, vai ter mais 500. Para isso, você vai correr na Betano agora, vai fazer a sua inscrição e vai escrever lá Bica Galo. Quando te perguntarem código promocional, escreva Bica Galo. Você pode apostar em cassino, futebol, pôquer, o que você quiser. Coloca lá o canal, escreva lá Bica Galo tudo junto e automaticamente no código promocional você terá 100% de bônus no dinheiro que investir. Espero que vocês tenham gostado. Não saiam sem deixar o like, se inscrevam no canal e te espero amanhã à 1 da tarde. Um beijo no seu coração, muito obrigado e até lá.